Poucos conflitos entre nações carregam tanta história, tantas camadas de dor, orgulho, conquistas e perdas, quanto a rivalidade entre Grécia e Turquia. Uma rivalidade que não começou com disputas modernas, nem com tratados recentes, nem por questões contemporâneas. Ela vem de muito antes. Vem de impérios que surgiram e caíram, de religiões que moldaram povos inteiros, de batalhas decisivas, de ocupações traumáticas e da luta pela própria sobrevivência. E talvez o mais impressionante seja perceber como eventos que aconteceram há séculos ainda moldam o presente, influenciam decisões políticas e fazem com que Grécia e Turquia continuem vivendo uma tensão que parece nunca desaparecer. Mas como tudo isso começou? Como a queda de Constantinopla em 1453, um dos marcos mais importantes da história mundial, poderia se conectar com a luta sangrenta da independência grega, quase 4 séculos depois? E mais importante, por que até hoje ainda sentimos os ecos dessa rivalidade, que permanece viva em disputas territoriais, em tensões militares, em crises diplomáticas, e até mesmo no imaginário popular? É isso que vamos explorar agora. Uma história profunda, cheia de reviravoltas, traições, guerras, resistências e transformações. Uma história que une religião, política, conquista, cultura e identidade nacional. Prepare-se, essa é a saga da rivalidade entre Grécia e Turquia, desde as raízes medievais até o nascimento de duas nações modernas. Para entender por que 1453 é tão importante, a gente precisa olhar para o que veio antes. A cidade de Constantinopla, fundada por Constantino no século IV, foi muito mais do que a capital de um império. Ela era um símbolo, um centro espiritual, político e comercial do mundo cristão oriental. Era Roma do Oriente e o pilar do Império Bizantino, herdeiro direto do Império Romano. Durante séculos, Constantinopla resistiu a invasões, guerras e cercos de todos os tipos. Era vista como inexpugnável. Seus muros gigantes, suas defesas, sua localização estratégica entre Europa e Ásia a tornavam uma das cidades mais desejadas e, ao mesmo tempo, mais protegidas da história. Mas essa estabilidade começou a ruir lentamente. A partir do século XI, o Império Bizantino sofria pressões externas e internas. Uma dessas pressões crescia do lado leste. Os turcos, que logo formariam o Império Otomano, os turcos otomanos não surgiram como um grande império da noite para o dia. Eles começaram como um pequeno principado na Anatólia, e em poucas gerações, se transformaram em uma das maiores potências militares do mundo. Expandiram-se rapidamente, dominando territórios que antes pertenciam a diferentes povos e reinos, muitos dos quais estavam enfraquecidos. Para os bizantinos, isso representou uma ameaça crescente. Para os turcos, Constantinopla era mais do que uma cidade, era uma joia. Controlá-la significava dominar o ponto mais estratégico entre dois continentes, assumir o lugar do antigo Império Romano e consolidar sua força como potência mundial. Quando o jovem sultão Mehmed II assumiu o trono, ele tinha uma ambição clara: tomar Constantinopla, custasse o que custasse. No dia 29 de maio de 1453, após um cerco implacável, os otomanos finalmente tomaram Constantinopla. O impacto desse evento foi gigantesco. Para os turcos, foi a consagração de um império que se tornaria um dos mais poderosos da Terra. Para os cristãos, especialmente para os gregos, foi uma tragédia profunda, a perda de sua capital cultural, espiritual e histórica. E para o mundo, foi o fim da Idade Média e o início de uma nova era. Com a queda, começou o processo de islamização e turquificação da antiga cidade imperial. Constantinopla se tornou Istambul, a nova capital do Império Otomano, e assim começava uma convivência tensa entre gregos e turcos, que duraria quase 4 séculos. É difícil imaginar o impacto psicológico e cultural de viver sob um império que derrotou sua antiga pátria. Os gregos, que antes faziam parte de um império cristão e romano, agora eram súditos de um império muçulmano. Ainda assim, os otomanos eram pragmáticos. Eles não podiam simplesmente apagar um povo inteiro. Então, permitiram certa autonomia, principalmente religiosa. Mas isso não quer dizer que fosse uma vida fácil. Havia impostos mais altos para cristãos, limitações sociais e, em muitos períodos, opressão direta. Uma prática especialmente traumática para os gregos era o devishirma, o recrutamento forçado de meninos cristãos que eram separados de suas famílias para servir no exército otomano, especialmente nos famosos janízaros. Esse sistema criou ressentimentos profundos e deixou marcas que continuariam ecoando por séculos. Com o tempo, os gregos começaram a fortalecer sua identidade nacional, cultural
e religiosa. Igrejas ortodoxas se tornaram centros de resistência cultural. Intelectuais começaram a resgatar tradições antigas, poemas clássicos, mitos helênicos e histórias gloriosas do passado. A ideia de independência começou a crescer lentamente. E à medida que o Império Otomano enfrentava crises internas, dificuldades econômicas e guerras em outras frentes, os gregos viram uma oportunidade. No século XIX, o império estava enfraquecido. Era como um gigante fatigado, ainda poderoso, mas com rachaduras profundas. E foi nesse cenário que a chama da liberdade finalmente tomou forma. Nada acontece sozinho. A independência grega foi fruto de séculos de opressão, de tentativas falhas de grupos clandestinos de guerrilheiros, de diplomatas, e até da ajuda de países europeus que viam a causa grega como uma luta heróica. Em 1821, a revolução começou. Era uma guerra desigual. De um lado, os otomanos com seus enormes exércitos. Do outro, grupos de gregos mal armados, mas determinados. A luta foi brutal. Massacres aconteceram dos dois lados. Cidades foram destruídas. Ilhas inteiras sofreram represálias violentas, como a destruição de Quío, que chocou a Europa e aumentou o apoio internacional à causa grega. O conflito se arrastou por quase 10 anos, e aos poucos, França, Rússia e Reino Unido entraram no jogo, não apenas por solidariedade, mas por interesses próprios, no enfraquecimento do Império Otomano. Em 1830, a Grécia se tornou oficialmente um Estado independente, e esse momento mudou para sempre a relação entre gregos e turcos. Mas por que a rivalidade continua? Mesmo após a independência, muitos problemas continuaram: disputas territoriais no Mar Egeu, fronteiras mal definidas, minorias étnicas vivendo em ambos os países, e o trauma profundo da antiga convivência. Guerras posteriores como a de 1897, o conflito ainda mais devastador de 1919, a 1922, o intercâmbio forçado de populações em 1923, e a divisão da ilha de Chipre em 1974, cada um desses eventos acrescentou novas camadas de ressentimento. Turcos e gregos, mesmo vivendo lado a lado, desenvolveram narrativas nacionais completamente diferentes sobre a história compartilhada. Para um lado, certos eventos são vistos como libertação, para o outro, como injustiça. E isso mantém a rivalidade viva até hoje. Essa rivalidade não é apenas política ou territorial. Ela moldou a literatura, as músicas, os filmes, as tradições, a forma como cada povo se vê e a maneira como um enxerga o outro. Em muitos casos, turcos e gregos desenvolveram culturas surpreendentemente parecidas, menos na culinária, nas músicas, nos hábitos menos, apesar de séculos de atrito. Mas justamente por serem tão próximos culturalmente, cada semelhança às vezes vira motivo de disputa sobre quem inventou o quê. Hoje Grécia e Turquia são países modernos, ambos importantes na geopolítica europeia e mediterrânea. Mas ao mesmo tempo, continuam disputando zonas marítimas. A exploração de gás no Mediterrâneo, o futuro de Chipre, questões militares no Mar Egeu e espaços aéreos. A rivalidade se transformou, mas nunca desapareceu. Ela é como um eco de séculos sempre voltando, sempre ressurgindo, quando as tensões aumentam. Quando pensamos nessa história, vemos muito mais do que guerras. Vemos dois povos com culturas ricas, cheias de orgulho e tradição. Dois povos que influenciaram o mundo em diferentes épocas. Dois povos que sofreram, lutaram, conquistaram e reconstruíram suas identidades ao longo do tempo. A rivalidade entre Grécia e Turquia é uma das mais antigas da história, e sua complexidade ajuda a explicar crises modernas que ainda vemos hoje. Mas a pergunta que fica é: será que um dia essa rivalidade pode finalmente acabar? Ou o peso da história é grande demais para ser deixado para trás? Se você quiser entender como esse conflito evoluiu no século XX e XXI, incluindo a Guerra de 1919 a 1922, o Tratado de Lausanne, a divisão de Chipre e as tensões recentes no Mediterrâneo, então veja o próximo vídeo do canal, que vai continuar essa história impressionante. Antes de ir, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e comente qual parte da história mais chamou a atenção. Isso ajuda o canal demais e faz com que eu traga cada vez mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo capítulo.